Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que grata satisfação, bênçãos dos céus estão sobre a Escola Dominical e nesse trimestre, um trimestre extraordinário e inesquecível. Estamos aprendendo um tema fantástico, escatologia, revelação do futuro. E o pastor Elvis Ribeiro está aqui com a gente, enriquecendo a aula. Continuo agradecendo, pastor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pastor, então, terminou, veio então a Guerra do Magedon, o Senhor Jesus veio em glória, trouxe a esposa, não mais a noiva, a sua igreja para reinar junto com ele, teve o julgamento das nações e começou o milênio. O que quer dizer o milênio e o que isso tem dois perfis de pessoas, né? O perfil da igreja, que veio com Cristo, que essa não passará pela segunda morte, e o outro perfil que são aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Então, como será o milênio? Olha, o milênio, nós conhecemos um governo que é um governo nosso, né? Governo teoricamente democrático, ou às vezes que tem reis e parlamento, etc, tudo mais. Mas a gente tem um entendimento sobre do governo do milênio, principalmente quando Samuel chora, que quando o povo começa a pedir um rei e acaba que ele consagra lá o rei, o Saul, né? Uhum. E aí ele fica chorando, dizendo, Deus, eu não acredito, porque eles não querem o meu governo. E aí Deus fala para Samuel, diz assim, eles não estão rejeitando a ti, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Certo. Eles estão rejeitando o meu governo, porque o povo de Israel não entendeu que Deus queria governar, né? Então, a gente vem para o milênio, parece assim, poxa, lá no começo, mas na realidade é sempre uma repetição das coisas. Então, nós teremos, de fato, um reino de Jesus, não um ditador, não um imperador, não um rei que nós conhecemos, mas um rei de amor e graça, um rei de paz e de justiça. Então, Jesus irá governar, literalmente, não espiritualmente, mas assim como um rei, de fato, né? Certo. E esse reino, ele terá justiça, onde a distribuição será igual, as plantações serão distribuídas de forma correta, não haverá fome, não haverá peste, não haverá todas essas mazelas que nós vemos, que é o resultado do pecado. Que por causa das nossas escolhas, a gente tem gente rica demais, gente pobre demais. Terá feito um nível, né, com relação às questões sociais das pessoas. E as pessoas que habitarão nesse milênio, os judeus e os remanescentes. Certo. E os remanescentes. E a igreja, aqueles que vieram, que ajudarão os sacerdotes, serão os seus ministros, serão os seus administradores, serão as pessoas que ajudarão nesse grande reino de amor e paz do nosso Senhor Jesus. Esse milênio, então, ele é mundial, toda a Terra. É toda a Terra. Não só sobre Israel. Não sobre... Obviamente que, assim como as tribos, existem as regiões, né? Tanto é que terão os sacerdotes, tem as peculiaridades das regiões, mas é um único governo, um único Senhor, um único Rei. Perfeito. E o que é quando se fala quando nós falamos, né, entre crentes, pessoas que estudam a palavra, o reino de justiça? Se nós olharmos o nível de conceito de justiça, cada um tem um conceito de justiça. Qual é o conceito de justiça de Deus? Olha, quando a gente fala de justiça de Deus, nós temos duas observações. Primeiro, Romanos 10 diz assim que o fim da lei é Cristo, não é? Então, quando o fim dessa lei é Cristo, não é uma lei que a gente possa, assim, mosaica, uma lei nossa, mas a lei do pecado. Certo. A lei do pecado é a lei da acusação. Você errou, você fez e tal, tudo mais. E isso impera no meio de nós, né? Uhum. Quando Cristo veio e morre e ressuscita, nós entramos na lei da graça. Então, essa lei da graça é uma lei que prevalece pela justiça de Deus. Ele vai olhar cada um não pelo seu merecimento, mas sim pela justiça de amor e paz. Obviamente, quando a gente observa a justiça pela ótica da lei, a gente diz, Deus é mau, Deus é carrasco, Ele quer destruir as pessoas. Só que quando a gente observa pela lei de Cristo, é uma lei de justiça de amor. Certo. E essa lei de justiça de amor, ela faz então reinar a paz. Faz reinar a paz.
as pessoas não vão cobiçar, não vão ficar querendo ser mais do que o outro, Entendi. não vão querer. Então, imagina assim, é quase que inimaginável a gente vivendo num mundo hoje tão cruel e tão cheio de guerras internas entre as famílias, né? Falar de um reino de amor. Mas essa que é a realidade então, de Deus. Nesse período nós temos seres humanos, que são os judeus e os remanescentes da grande tribulação, e seres espirituais. No caso, nós estaremos presentes, mas não como seres humanos, como seres espirituais. Seremos os sacerdotes de Cristo nesse milênio. E no caso que o pessoal tem curiosidade de falar, no caso os judeus, os remanescentes, vai continuar nascendo gente e morrendo gente. Sim, dando em casamento e se casando. Mas a igreja não, a igreja já está numa esfera espiritual que não tem mais esse corpo físico para isso. É muito interessante quando a gente observa aqui nos estudos, o escritor ele fala isso com muito detalhe, o pastor João Caetano diz assim, vai ser um reino, um milênio onde anjos estarão presentes, onde a igreja, como seres espirituais, estarão presentes e, ao mesmo tempo, teremos famílias normais, a galera trabalhando, cultivando a terra, colhendo arroz, feijão, uvas, normal. E para terminar, já na reta final também, já do milênio, inclusive, nós temos na lição o Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Olha, o Gog e Magog é muito interessante que fala em Ezequiel, fala de Gog e Magog, tem alguns outros pontos, né? Mas quem falou disso aí foi o próprio Jesus. Uma coisa interessante do Apocalipse é que quando João termina de escrever, ele escreve lá nos últimos versículos dizendo assim, o que de minha parte eu acabei, mas daqui continua aquilo que Cristo revela. Foi o próprio Jesus que contou para João, né? Então, Jesus foi quem mais falou do arrebatamento da igreja, da tribulação. Ele coloca as coisas assim em ordem, né? Então, ele próprio cita lá que no final disso tudo, o diabo será solto por um pouco de tempo e ele vai tentar, principalmente os povos da terra daquele tempo, daquela geração, principalmente judeus e remanescentes, e ele ainda vai levar muita gente, como diz a Bíblia, assim, como a areia do mar, mas será uma guerra muito rápida, porque Deus vai mandar fogo do céu e consumir tudo, e a partir dali já entra numa nova fase, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. O juízo final, a lição número 12. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Deus continue abençoando o senhor, sua família e seu ministério. Muito obrigado. Querido aluno, querido professor, Deus abençoe e tenha uma excelente aula e um excelente final de semana. A paz do Senhor.